Boa noite, igreja. Boa noite. Feliz Natal. A turma está mais animada esse horário. Então vamos fazer o seguinte, já que vocês estão bem animados, vou pedir para você ficar em pé, de você cumprimentar a pessoa que está do seu lado, se apresenta, diz o seu nome, procura conhecer o nome de alguém, para que nós possamos continuar nesse nosso culto de Natal, o último culto nosso de Natal em dezembro. E eu quero convidar você, conforme você vai terminando, você vai sentando e nós vamos começar o nosso culto. E eu quero preparar o teu coração e o meu coração para um tempo de lembrar que no Natal o Senhor Jesus se fez presente em nossas vidas. E é uma data para ser comemorada todos os dias. Agora, em especial em dezembro, a gente gosta de enfeitar a casa, de chamar a família e lembrar dessa data importante. Então a gente acompanha e ao mesmo tempo reforça a memória da presença do Senhor Jesus entre nós. Que Deus nos abençoe e permita que hoje, nessa noite, você abra o seu coração para esse tempo de louvor, abra o seu coração para esse tempo de culto, abra o seu coração para um tempo em que o Senhor Jesus venha fazer morada no seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Boa noite, igreja. Sei que vocês já sentaram, mas eu quero convidar vocês a ficarem em pé para que a gente possa cantar aqui canções que marcaram os nossos anos aqui na nossa igreja. Amém? Anjos, harmonia, ao nascer o Salvador, paz do céu, o Rei Messias, paz com Deus e santo amor. Cantem povos exultantes, cantem salmos triunfantes.
nós cantamos porque Jesus veio para nos resgatar. Ele salvou, nos redimiu e Ele dividiu a nossa história. Por isso hoje é dia de nós comemorarmos e exaltarmos o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Você pode se assentar e eu convido você a participar dos nossos, no momento em que recolhemos os nossos dízimos e ofertas. E aproveitando nesse assunto, eu quero lembrar que nós estamos em nossa campanha de gratidão. É uma cultura da nossa igreja, todo final de ano nós convidamos a igreja, além do dízimo e da oferta, a dar um valor de gratidão, um valor a mais. E
nós atrelamos esse valor a mais a alguns projetos. E esse ano a gente está atrelando Por Amor à Nossa Casa, foi o nome que nós chamamos, a nossa sala 8, que fica bem aqui embaixo desse salão, que é o segundo maior auditório que nós temos, e por isso bem usado, então já precisa dar uma geral nessa sala, deixá-la bonita, como ela sempre foi. Também queremos deixar um pouquinho o nosso externo aqui, desse caixote aqui, com cara de igreja, né? Porque todo mundo acha que é tudo menos igreja. E então pintar, quem sabe até colocar uma cruz que identifica, né, marca quem nós somos, e também o nosso estacionamento. Há muito que a gente tem falado sobre melhorar o nosso estacionamento, e creio que chegou a hora da gente fazer algo em parte definitivo, as vagas demarcadas, algo bem organizado, para que eu e você, a gente não perca tempo, né, se preocupando em parar o carro. Então, esse é o nosso convite, é o meu convite para você que está aqui conosco essa noite. Aproveitando, antes da gente orar e agradecer a Deus, eu preciso lembrar que os próximos 2 cultos que nós vamos ter aqui, dia 28, domingo 28 e 4 de janeiro, nós não vamos ter nesse horário, ok? Nós vamos ter apenas um culto às 10h30 da manhã, 28 de dezembro e 4 de janeiro, nós vamos fazer culto único às 10h30 da manhã. E depois do dia 4, no próximo domingo, se o Senhor Jesus não voltar até lá, e se você não for arrebatado e ficar aqui, tem culto no dia seguinte, no dia... Que dia? No dia 9? 11. É só somar 7, né? É simples. Não sei por que tive dificuldade. Nós voltamos com os 3 horários. Combinado? Ok? Se você aparecer aqui por engano, você sabe o que vai acontecer, né? Vai ter que entrar aqui e orar. Combinado? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor agradecer ao Senhor por esse ano, Deus. Aproveitar e agradecer ao Senhor por esse ano. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado como igreja. E isso significa que o Senhor tem nos sustentado como famílias. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido generoso. E eu sei que para alguns esse ano foi um ano de muitas lutas nessa área, e termina sendo um ano de luta. Permita, Deus, que o Senhor se faça presente nessa área em particular em nossas vidas. Permita que a gente descanse no Senhor e coloque toda a nossa devoção em Ti e não ao dinheiro. Permita que a gente, nesse novo ano que vem pela frente, que a gente exercite o dom de doar aquele que não é o nosso Deus. Permita, Deus, é a nossa oração. Obrigado por essa oferta, obrigado pelo dízimo que vamos recolher. Que o Senhor nos abençoe, nos dê mordomia na direção de Te agradar, de fazer aquilo que sobe, Pai, como um aroma suave para o Senhor. É a minha oração, é a oração nossa nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Quero convidar você a ficar em pé agora para cantar com a gente essa canção. Proclamaram anjos mil o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos os rebanhos guardavam do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divino. Tendo visto a clara luz dessa estrela sem par, do Oriente alguns magos a foram seguir, à procura de um rei que devia chegar. Dos judeus e as antigas promessas cumprir. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divino. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divino. E com eles vamos nós, com sincero fervor, dar louvores ao nosso divino Senhor, que deixando os altos céus a este mundo chegou, e morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divino. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divino. Irmãos, pode se assentar, por favor. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei para ninguém. O dia do nascimento do Noah foi um dia maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que foi o dia mais solitário da minha vida.
Quando eu contei que eu estava grávida para o meu marido, ele ficou eufórico, ele ficou muito feliz. Ele já saiu correndo para comprar coisas para a maternidade, para o enxoval todo, o que precisávamos e o que não precisávamos. Saiu contando para todo mundo que ia ser pai. Pesquisou sobre paternidade. Eu fiquei toda cheia, né? Casei com o homem certo para ser pai do meu filho. Foi incrível, foi maravilhoso. Mas no dia do nascimento do Noah, parece que o mundo parou. Eu fiquei sozinha, eu e a minha dor. O trabalho de parto começou por volta das 18 horas e se estendeu por toda a madrugada. Era uma mistura de sentimento. Na maternidade era eu, a bola de pilates, a doula, a música ambiente, a minha dor, o meu medo, tudo junto, misturado. O relógio de parede, parece que os ponteiros não mexiam. E no meio daquele monte de sentimento, eu olhei para o lado e o meu marido estava dormindo com fone de ouvido. Gente, quem é que dorme no dia do parto do próprio filho? E aquele fone de ouvido? Era para não ouvir as minhas dores, os meus lamentos? Mas eu fiquei tão chateada. Sabe quando a gente decide, não vou brigar, não vou discutir? Foi o que eu fiz. Então eu fiquei no nosso momento, só que sozinha, passando por aquela experiência maravilhosa. E por volta de umas 6 horas da manhã, a maternidade ganhou uma luz branca, quente. Parecia que Deus tinha aberto as cortinas. Aquela luz parece que me abraçou. Eu senti uma paz de Deus tão grande. E naquela hora, o Noah nasceu. Pensa num choro forte, cheio de saúde. Gente, eu falei, como pode? Eu estou amando mais. Eu já amava tanto, como posso eu estar amando mais o meu filho? Naquele momento, meu marido acordou. O que adiantava aquele olho aberto? Porque na hora que eu precisava mais dele, ali junto comigo, me dando a mão, orando comigo, me apoiando, ele estava dormindo. Naquele dia, eu percebi que milagre tem eco. Milagre precisa de alguém para olhar nos seus olhos e dizer assim, eu estive com você naquele momento de dor, eu estava com você. Sabe, eu te entendo. No dia que a Valentina nasceu, eu descobri o verdadeiro peso do medo. Eu estava ali, sentada na igreja, era um evento lindo, maravilhoso. E eu sentada, cantando baixinho, e meu marido ali, correndo para lá e para cá, servindo ao Senhor. Tudo parecia tão normal, tão seguro, até que senti algo escorrendo, devagar e quente. Meu coração disparou, porque a médica havia falado, se isso acontecer, corra para o hospital. E fui chamar o meu marido. E ele, meio sem acreditar, disse, agora, tem certeza? Aí eu respondi, sim. E ali fomos, no carro, não trocamos uma palavra, porque o silêncio do medo já preenchia o ambiente e deixava o clima tenso. No hospital, ouvi o coração dela batendo. Gente, parecia um alívio, sabe? E aí, aquele barulho, tão frágil, tão pequeno. Ótimo, tão bom, tão bom, tão bom. Mas a alegria durou pouco, porque disseram que eu tinha que fazer o parto naquela noite. E quando ela nasceu, não deixaram segurar. Levaram, sem explicação. E aí, sem saber onde ela estava, eu fiquei ali num corredor frio, sentada, sozinha. O meu marido? Ele achou que era uma boa hora para dar uma passada no trabalho. E eu fiquei ali, orei, por 2 horas inteiras, sem resposta, sem notícias. Apenas o som do meu coração batendo, tentando não quebrar. Até que ele voltou.
e disseram: sua filha está na UTI. Meu mundo desabou. Mas Deus segurou as paredes. E hoje, quando eu olho a Valentina, eu vejo que é o renascer depois do medo. E o pai dela, ele aprendeu a dar valor à presença, sabe? Que milagres são frágeis e que não podemos deixá-los por estar em outro lugar. Foi isso. É preciso ouvir vocês. De alguma forma, eu também vivi um pouco do que cada uma viveu. Solidão, desamparo, vulnerabilidade. Olha, não foi fácil desde o começo. Imaginem só, ficar grávida de uma forma que ninguém acredita. Ninguém acreditava em mim, nem o meu próprio marido. Mas Deus falou com ele e ele acreditou. E logo depois dessa notícia da gravidez, nós fizemos uma longa viagem. Eu já estava com a barriga bem grande. E nós não tínhamos muitos recursos naquela época. Mas juntamos as poucas coisas que tínhamos e partimos. Não tínhamos nem a reserva de hospedagem. Na verdade, nós não tínhamos garantia de nada. Mas tínhamos fé e uma promessa. Foi então que chegamos naquela cidade lotada, porque todo mundo tinha ido para lá pelo mesmo motivo. Cheia, barulhenta, tumultuada, gente demais e amor de menos. Buscamos um lugar para ficar, mesmo vendo como eu estava, ninguém nos acolheu. Batemos de porta em porta, ninguém nos recebeu. Mas sabe o que mais doeu? De verdade. Não foi a falta do teto, foi a falta do olhar, de ser vista. A indiferença das pessoas naquele lugar machucavam mais que o frio. Até que um homem, ele cedeu o lugar para ficarmos. O lugar? A estrebaria. Tinha cheiro de bicho, o chão era duro, úmido, sujeira pelos cantos. Mas tudo bem, foi o que Deus proveu. E estava realmente tudo bem, era o que tínhamos. E naquele lugar improvável, o meu filho decidiu nascer. Eu tremia de dor, de frio, de medo. Mas ainda assim, uma voz dentro de mim sussurrava: acalme-se, aqui também há Deus. E logo depois, eu o envolvi em panos e o coloquei na manjedoura. A luz da lamparina iluminou o seu pequeno rosto. O tempo parou. E tudo ao redor, que era feio, escuro, sujo, tornou-se ali o lugar santo. Ali mesmo, no meio da miséria, o amor nasceu. No meio da rejeição, nasceu a esperança. E no meio da escuridão, brilhou uma imensa luz. E aí, eu percebi que Deus ele não nasce no conforto. Deus, ele nasce na coragem, na dor que não desiste, na fraqueza que se entrega e na fé que permanece. E naquela noite, com o brilho daquela estrela, os pastores do campo vieram correndo adorar o meu bebê. Os magos no Oriente também trouxeram seus presentes: ouro, mirra, incenso. Os povos de todas as raças, tribos, línguas, nações, etnias, idades, todos puderam adorar a Jesus de Nazaré, o filho de José, o filho de Maria, Jesus, o Filho de Deus.
Belém já não há lugar, um bebê logo chegará, onde se deitará sobre a manjedoura. A luz do mundo a nós veio revelar, Deus encarnado está. Filho, fez-se um de nós, se esvaziou, por graça se entregou, favor aos seus. Servo se humilhou e obedeceu, castigo em si sofreu, Filho de Deus. Cantamos glória, cantamos glória, cantamos glória, glória nas alturas. Grandes coisas fez por nós o Rei, paz na terra veio a nós o Rei. Deus Pai, de tal maneira o mundo amou, que seu Filho deu pra salvar, pra nos justificar. Santo Cristo Jesus, o Cordeiro
Graça e paz. Que bom que você veio para celebrar o Natal. E que linda festa, né? Parabéns à orquestra, ao coral, parabéns à banda, parabéns a toda a equipe que está servindo desde cedinho hoje, né? Uma palavra para vocês. É tão bom a gente poder ser parte da obra de Deus, como os anjos, como os pastores, como Maria, José. Essa é a história que a gente hoje vai recontar e vai fazê-lo a partir da perspectiva do Evangelho de Lucas, depois de 3 domingos em que vimos a partir da eternidade, Evangelho de João, capítulo 1, e fomos compreendendo esses diferentes lados da história da natividade, essa linda história de amor, a mais bela. E hoje, então, eu quero convidar você a abrir comigo lá no Evangelho de Lucas e nós vamos juntos descobrir aquele que é o Natal tradicional. O Natal com a história detalhada que Lucas, o evangelista, depois de se dedicar a um estudo bastante aprimorado, ouvindo testemunhas, ele então nos conta os eventos que tiveram lugar ali em Belém, da Judeia, provavelmente entre o ano 6 ou 5 antes de Cristo. É isso mesmo. O nosso calendário e aquilo que foi sendo compreendido pela arqueologia, pelas evidências históricas, esse terá sido então o ano, entre o ano 5 e o ano 6 antes de Cristo, em que em Belém, da eternidade, Jesus, o Salvador, ele vem ao nosso mundo para cumprir as profecias e para que esta mensagem do Natal que nós celebramos hoje, ela pudesse ser parte de cada um de nós. Quero abrir então com vocês Lucas capítulo 2, versos 1 a 7, que diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. César Augusto era o primeiro imperador com esse título em Roma e era visto como o maior, como um Deus que governava e exercia o seu poder, impondo sobre o Império Romano a sua maior glória. E ele então ordena que esse recenseamento acontecesse em todo o Império Romano. Versículo 2, este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para Maria. Não havia lugar para José. E nós ouvimos nas histórias que as Marias contaram, estas mulheres, da experiência da natalidade, de ter
o seu filho, em que o medo, a angústia, preocupações, em que um sentimento de abandono por vezes, você que é mãe, você experimentou muitos destes também sentimentos. E é isso que quando nós olhamos esta história, esta extraordinária, a mais bela das histórias, o Natal, nós pensamos como no nosso medo, na nossa dor, no nosso sofrimento, nas coisas difíceis da vida, Deus está presente. Mesmo quando não há lugar para reconhecermos a Deus, coisas espirituais, mesmo quando não é a prioridade da vida, da sociedade em que nós vivemos, mesmo assim, Deus está presente. Ele não desiste de nós, não desiste da minha vida, da sua vida. Apesar do nosso pecado, apesar das nossas contradições, Deus não desiste de nós e Ele está presente. E a história então nos conta que o imperador romano, César Augusto, ele está no poder, ele é o dono do maior exército do mundo, e em Belém, província da Judeia, há um rei que em nome do imperador governa, e o seu nome é Herodes. E tanto César Augusto em Roma, como Herodes na região onde Belém, a pequena vila de Belém, se insere, esses dois homens representam o poder que muitas vezes nós identificamos como essa capacidade, como esse poder que é capaz de ordenar, de fazer acontecer. E isso é o que muitas vezes na história e nas nossas circunstâncias, olhar para a Casa Branca, olhar para Brasília como as fontes do poder, desse poder humano que impõe a sua força, mas não sabiam, não imaginavam os moradores de Belém ou quem estava nos palácios em Roma ou Herodes o Grande em Jerusalém. Eles não imaginavam que o menino que nascia iria ser a pessoa mais importante da história humana, muito acima dos poderes humanos, da glória humana, muito acima do poder da força. Deus vem a nós da eternidade, a manjedoura. Ele vem e se revela a nós através do amor. Por isso, falar do Natal é falar desse amor, dessa presença de Deus que nos encontra no medo, na angústia, no desespero, nessa ansiedade que toma conta de nós, na nossa falta de respostas e de recursos para responder às coisas mais difíceis, a uma doença prolongada, a um desemprego, a conflitos na família, a uma crise existencial, a falta que vem das pessoas que amamos pelo processo do luto, das perdas. O amor vem na forma de um bebê aparentemente frágil, indefeso, que nasce nessas circunstâncias, num curral, numa estrebaria,
e que tem a manjedoura, o lugar onde os animais comiam e ficavam, ali se tornou a casa de Deus, em que os céus e a eternidade se encontram com a humanidade, a vulnerabilidade e a fragilidade humanas. Deus está presente nos lugares mais periféricos do mundo, como Belém era para o imperador em Roma. Como Belém, a casa do pão, era assim o significado desta vila tão pequena. Mas esta vila tinha uma história, porque Ruth, Noemi e Boaz, ali em Belém, tiveram essa história que começa lá mais de 1000 anos antes, naquele mesmo lugar, e que nessa continuidade vão cumprir-se cada uma das profecias. Porque o Messias, o ungido de Deus, aquele por quem não só o povo de Deus esperava, mas todo o universo, toda a criação, aguardava o momento em que o co-criador, o Verbo, a palavra, o Filho, viria a este mundo para se tornar Ele, Espírito puro, Deus, que se tornava um de nós, homens e mulheres, feitos de matéria, limitados, sujeitos à morte, sujeitos ao pecado. E diz o texto de Filipenses, capítulo 2, que o Senhor, Ele cumpriu desde os primeiros momentos aquele que era o seu chamado e a sua vocação. Ele, sendo Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo e se humilhou até a morte de cruz, sendo por isso exaltado por Deus, para que todos reconheçam que Jesus Cristo é Senhor. Desde o primeiro segundo neste mundo, quando Jesus abriu os olhos nesta terra e chorou pela primeira vez ao sentir o ar gelado da diferença da temperatura do útero da sua mãe. Nesse primeiro momento de limitação do tempo e do espaço, o Filho de Deus, Ele faz esse caminho descendente da humildade, se tornando um de nós, tendo fome, tendo sede, sofrendo das mesmas necessidades que eu e você. Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Ele não desistiu de nós, apesar da nossa desobediência, apesar do nosso orgulho, apesar de vivermos de costas voltadas para Ele. Deus não desistiu de nós. E Ele enviou o seu Filho para nascer e depois para fazer a travessia, a maior de todas, da eternidade até a manjedoura e da manjedoura ao Calvário e à cruz. Esta é a história da salvação. Esta é a história deste amor de Deus que se permitiu limitar-se assim, sendo 100% homem como eu e você, da mesma matéria, mas permanecendo 100% Deus. Ele é a prova desse amor extraordinário, o amor de Deus
que não cansa, que não desiste de você e de mim. Esse é o amor extravagante, extraordinário. É o amor de Deus. Por isso, falar do Natal é falar da coisa mais importante, que é a razão das nossas vidas. É a razão da existência. É o amor. E nós vivemos tempos em que o amor se confunde com tantas coisas. Com poder, com autoridade, com dinheiro, com fama. Tal como César Augusto em Roma, tal como Herodes o Grande. Mas o amor não estava lá, em nenhum desses lugares. O amor estava numa estrebaria. O amor estava entre os animais daquele primeiro presépio que o mundo conheceu, dessa mais linda história. Cumpriram-se profecias. O Messias, da semente da mulher, que viria e que esmagaria a cabeça da serpente, como lá na abertura do Gênesis 3, verso 15, é profetizado logo depois da queda do homem. Ele viria da tribo de Judá, da família de Davi. Por isso, Belém é a sede da linhagem do rei Davi. Ele que um dia foi pastor naqueles campos, os campos de Belém, de onde os pastores da nossa história, eles vão depois, mobilizados pelos anjos, encontrar Maria, José e Jesus. Esses mesmos campos, os pastores, tal como Davi 1000 anos antes, Deus o fez rei sobre o seu povo. E dessa dinastia viria o Salvador, como as profecias elas anunciavam. Nascido de uma virgem, como profetiza o profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus. O sobrenatural de Deus, o Espírito Santo, vem sobre Maria. E Jesus nasce por vontade de Deus, tal como a profecia. Teria de nascer em Belém, como diz Miqueias capítulo 5, verso 2. Isso prova que a nossa história não é a história de Brasília que determina o mundo, muito menos da Casa Branca. Não é do poder que vem a soberania sobre a história. A história de Deus, ela se cumpre na história humana, porque quem está no trono é o nosso Deus. Amém? E esta é a história desse amor que na travessia da eternidade até a manjedoura em Belém, e 2000 anos depois, a São Paulo, é a mesma história de amor. É o mesmo poder que age sobre a minha vida, sobre as nossas famílias, sobre a nossa sociedade, em que Deus tem o controle, Ele está no trono, Ele é soberano, Senhor. E por isso, Ele tem a última palavra em todas as coisas na minha vida e na sua vida. Deus está presente na manjedoura. Deus está presente hoje na minha vida, na sua vida, nas dificuldades que enfrentamos, nas lutas, nas dores, no sofrimento que só Deus conhece, na angústia, nas formas de pecado que quebram os relacionamentos, que afastam as pessoas, que tornam infelizes, que tornam tão limitadas as nossas existências. Mas é esse mesmo amor
que se manifesta em presença de Deus, que nos mostra que nós não estamos sós. Eu e você, nós não estamos sós. Deus está conosco, Deus está presente. Diante da fragilidade da vida, da solidão, da angústia, do medo, Deus está presente. Mesmo quando nós o rejeitamos, mesmo quando não há lugar para Ele, mesmo quando a nossa vida, a nossa casa está cheia de outras coisas menos da prioridade de Deus. Deus não desiste de nós, Ele está presente. Maria torna-se o encontro entre o Espírito de Deus Criador e a vida humana, frágil, vulnerável como nós. Ela responde sim, bem-aventurada, agraciada do Senhor, mulher extraordinária. Ela nos dá o exemplo de como devemos viver, com graça, repartindo a salvação, repartindo esse amor, essa presença, a presença que abraça o menino na manjedoura, que o envolve com panos, assim como José, que representa essa presença, a direção de Deus, o homem que escuta a voz de Deus e que obedece. Deus está presente. Ele se manifesta no aparente caos das nossas vidas, da sociedade, do sofrimento, das dores, do pecado que se revela de maneiras tão terríveis. Deus está presente. Ele está no trono. Ele tem o domínio. Não César, não Herodes. Deus é soberano. Nas nossas dores, no nosso sofrimento, o Senhor, Ele envia pessoas, envia anjos, envia aqueles que se juntarão a nós nos momentos mais difíceis. E muitas vezes a nossa dor, ela não será aliviada como uma anestesia em que para essa dor. E nas coisas difíceis, como uma doença prolongada, como um luto, como um desemprego prolongado, a desesperança, um divórcio, tragédias da nossa vida, há um novo significado que vem da presença daqueles que o Senhor envia para serem Deus conosco, presentes, como os anjos, como os pastores, como os magos, como Maria, como José, como o Senhor Jesus. Por isso você não está sozinho. Por isso não desista se estiver difícil a sua luta, se o desânimo tomar conta, se a esperança for embora, tenha fé, renove a sua confiança. Entregue ao Senhor aquilo que pesa e o Senhor se manifestará. Muitas vezes através de homens, de mulheres, muitas vezes até mesmo improváveis. Como são tão improváveis muitas das histórias e dos testemunhos que nós conhecemos de como Deus age. Esse é o nosso Deus. Ele nos amou. Ele não desistiu de nós. Ele veio a esse mundo como o amor que nos abraça, o amor que está presente no nosso sofrimento, na nossa dificuldade. Ele é o presente de Deus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus veio. Ele nos amou com o maior amor deste mundo, para que eu e você pudéssemos conhecer e experimentar esse amor
que é o amor de Deus, que é o sentido da vida, que é o que dá razão à nossa existência, é o que nos preenche como pessoas, é o que nos faz repartir a luz, a graça, o perdão e as formas de abraço, as formas de serviço. É o caminho descendente em que o Rei dos Reis, o Príncipe dos Príncipes, escolheu o caminho da humildade para servir e para assim nos amar e nos enviar para sermos instrumentos desse mesmo amor neste Natal. Finalmente, eu queria desafiar você neste Natal a preparar um lugar para o amor na sua casa, na sua mesa, nestes dias de preparação final para celebrarmos o Natal em família. Não havia lugar para Jesus, mas hoje eu e você temos uma resposta a dar ao nosso Salvador, que é não dar um lugar qualquer, um canto qualquer, não é deixar apenas que esta festa ela seja como todas as outras, todos os anos, e os presentes, e as férias, e a comida. Não é isso. Que neste Natal, eu e você, limpemos a nossa casa, o nosso coração, para que Jesus tenha o melhor lugar, o primeiro lugar, aquele que é o único lugar que é digno para o Rei dos Reis, para o Filho amado de Deus que se entregou em meu lugar, em seu lugar. Por isso, abra o seu coração para Ele nesta noite. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso hoje. Dê esse passo, não espere mais. Deus convida você a conhecer e a experimentar o amor de Deus. Se você está afastado de Deus, se você já fez parte da igreja, mas hoje está afastado, não espere mais. Deus quer escrever uma nova história de recomeço, de vitória, de arrependimento, de transformação. Por isso venha, não espere mais. Entregue a sua vida ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor. Ele veio, Ele se entregou, Ele se fez por cada um de nós. O nosso Salvador, Ele trocou de lugar comigo e com você lá na cruz, por amor. E hoje é Ele que nos convida a experimentar essa nova vida neste Natal, a nascer de novo, de forma que o Senhor Jesus, Ele dê a você um Natal que você nunca experimentou. Um Natal em que a graça de Deus, o seu amor, nos conduzem à vida que é a vida eterna, que vale a pena, que começa aqui, hoje mesmo, e que nos prepara para a eternidade. Neste Natal, celebre o milagre desse amor que Deus nos revela e que se torna um de nós, compartilhando a nossa humanidade para viver e morrer e para nos salvar. Ele,
o fez por amor a mim e a você. Ore neste momento ao Senhor, no seu lugar. Deus falou ao seu coração através das músicas, através do teatro, através da sua palavra, através da pregação da sua palavra. É Natal. Como você vai preparar o melhor lugar para o Senhor neste Natal? Nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus planos de vida, ele precisa ser o mais importante, ter o primeiro e o melhor lugar. E tudo o resto, diz o texto de Mateus capítulo 6, nos será acrescentado quando nós buscamos primeiro o que é do alto, o que vem de Deus para nós. É Natal. Seja esse homem, essa mulher que diz sim e que pratica o perdão, que abraça, que abençoa outros neste tempo, que oferece a hospitalidade e os afetos. Isso à família, isso aos amigos. Seja esse instrumento, tal como os pastores que saíram falando do Salvador e testemunhando. Assim eu e você somos enviados a fazer o mesmo, a ser esse sinal do reino de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é a nossa esperança. E você hoje pode experimentar esse amor na sua vida, essa transformação, a salvação, um novo começo. Vamos orar juntos. Senhor, a terra se alegra nestes dias e a tua igreja transborda de festa, de alegria, porque o Filho, o teu Filho, que é a luz do mundo, iluminou as trevas da ignorância, do pecado, da dor, do sofrimento, da solidão. O Senhor é a nossa esperança, é a nossa paz, é a nossa alegria. O Senhor é o amor que dá sentido às nossas vidas. E por isso hoje nós consagramos o melhor lugar ao Senhor Jesus neste Natal. O primeiro lugar ao Senhor que vive, reina e voltará. Nós oramos juntos e dizemos amém e amém. Um Feliz Natal, que Deus abençoe vocês. Amém. Quero convidar você a ficar em pé para que a gente possa cantar essa última canção. Hoje nasceu Jesus, o Cristo, presente lá do céu ao mundo. Jesus, esperança e luz à humanidade. É tempo de alegria, chegou o Natal. Ergamos a voz, louvemos a Deus. É Natal, o Rei nasceu.
bondade, amor e paz ao mundo inteiro. Oh, vamos nos alegrar, chegou